Buenos dias, muy buenos dias, saludos a todos, a todas. Eu sou o professor List, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Pessoal de Pavo Sul, acompanhando a aula. Pode ser que chegue gente depois, aqui no terceiro ano vai chegando uma galera depois. Aliás, está ali, peraí, ó, Canavieira, Eliseu Martins, Oeiras. Eu li foi o chat, em vez de olhar aqui para... Enfim, sejam muito bem-vindos, tá? Adriana, buenos dias. Não sei se a Érica tá aí. Olha, a Érica hoje está aqui de manhã, minha gente. Ou pelo menos estava. A gente vai se aproximando aí do Enem, né? Então, nessas próximas aulas, essa de hoje e as aulas do mês de novembro, a gente vai responder questões que já foram aplicadas, tá? Esse material de hoje tem a interpretação, tem uma parte ainda de vocabulário. Eu estou trazendo um vocabulário a respeito de verbos, conjunções, coisas do tipo, nessas próximas aulas, pensando nisso, em focar num vocabulário de palavras de uso frequente, coisa do tipo, tá? Bora ver como é que esse material de hoje caminha. Tá aqui. Roteiro de aula. Pronto. Bom, a gente tem aqui uma parte que fala sobre... É uma continuação do último material. Então, da última aula que nós tivemos, a gente teve 2 quarta-feiras seguidas de feriado. Semana que vem já tem outro feriado na quarta-feira, né? Então, ele está aqui do número 16 porque é uma sequência do material do último encontro, da última aula que nós tivemos. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou relembrando alguns verbos, chamando atenção para alguns verbos, verbos de uso frequente, aqueles verbos que se diferenciam um pouco do português, ou que termina sendo falsa cognata. A intenção é essa. Então eu vou ler aqui as frases e na sequência a gente vai para a tradução. Nesse momento aqui que eu estou lendo as frases, você que está acompanhando a aula, você já pode imaginar qual seria o significado, qual seria a tradução, né, desses verbos, tá? Então, 16, né? Frase 16. Leio primeiro em espanhol, depois vou para a tradução. Tu planchas muy mal, é do verbo planchar, o verbo está entre parênteses, às vezes o verbo aparece no infinitivo na frase, quando não coloco no parênteses. Hay que teñir los pantalones, o verbo aqui é o verbo teñir, ele aparece, né, já aqui no infinitivo. 18. El avión arrancó a las 9, o verbo é o verbo arrancar. Tenemos que prender la luz, tá aqui de cor diferente porque eu vou fazer, né, aqui uma explicação. Eu coloquei entre parênteses um verbo sinônimo, que é o verbo encender. Então, já eu falo para vocês por que aparece um verbo na frase e outro entre parênteses. No caso da frase 19. E Ana corre el autobús é o verbo correr. Vamos diretamente para a tradução para a gente ganhar tempo e dar tempo a gente e sobrar tempo para a gente fazer a interpretação. Então, tu planchas muy mal é do verbo planchar. Planchar significa passar roupa, né? Em espanhol, plancha é ferro de passar roupa. 16. Hay que teñir los pantalones. Veja que aqui a gente tem uma estrutura que é o verbo haver na forma dele em pessoal. Hay é a forma impessoal do verbo haver. Mais que, mais infinitivo, que indica uma obrigação, sem dizer quem tem que cumprir com essa obrigação, né? Então, hay que teñir, em português, a gente falaria aqui no Brasil, tem que, né? Tem que comprar pão, né? Então, em espanhol seria esse verbo, hay que comprar panes, sem dizer quem é que tem que comprar, tá? Então, a forma impessoal do verbo haver é assim, hay que, mais infinitivo, nesse caso, indica uma obrigação, uma necessidade, sem especificar. Então, hay que teñir los pantalones. Teñir significa tingir, tá? Outro detalhe, essa forma impessoal do verbo haver, hay,
né, ela serve também para generalizar algumas coisas, tá? Quando eu quero falar de maneira geral, sem especificar, eu digo, hay que tener educación, hay que ser educado, né? Quando eu falo, hay que ser educado, hay que tener educación, eu estou querendo falar para todos, né? Para todo mundo, né? El avión arrancó a las 9. O verbo é o verbo arrancar. Então, ó, arrancar seria decolar ou partir nesse contexto. El avión arrancou, partiu, né, às 9. Podia ser el ônibus, el autobús. Então, o verbo arrancar, aqui ele significa partir. Eu coloquei decolar por causa do avião, né, do exemplo. Mas ele vai nesse sentido, arrancar no sentido de partir. Bom, já na frase de número 19, comparando com a frase de número 18, aqui na 19, ele sim indica uma obrigação, apontando quem é que tem que cumprir essa obrigação. No caso, nós, né? Nós, ó, temos que prender a luz. Né? Temos quem? Nós. Temos que prender a luz. O verbo prender, ele está aqui de vermelho, porque ele pode ter o significado de prender, como é no português, prender, privar alguém de liberdade, ou de ligar a luz, ligar o fogão, ligar... Agora, ele é usado nesse sentido no espanhol da América, né? É muito espanhol da América. Coloquei entre parênteses o verbo encender, porque são sinônimos. Um espanhol da Espanha jamais falaria prender, falaria encender a luz, né? E a tradução aí seria ligar para os dois verbos, né? Ana corre el autobús. Veja, o verbo correr aqui significa pegar. Pega o ônibus, né? Autobus, ônibus. Esse verbo, ele é usado nesse sentido na Espanha, né? Seria pegar, afastar alguma coisa do lugar, né? Correr. Ele dá a ideia de movimento. Afastar, pegar, vai nesse sentido. Na América não se usa esse verbo. Geralmente a gente encontra ali no Enem textos do espanhol América, mais próximo aqui da gente. Aí você pode perguntar, tem muita diferença? É diferente, né? Não ao ponto de ser outra língua. Mas você percebe, pelo uso dos pronomes, algum vocabulário, outro, se esse texto foi escrito, né, no espanhol América, no espanhol, ou espanhol peninsular, o espanhol Espanha, né? Mas digo para vocês, não é algo que são duas línguas diferentes de forma alguma, né? Mas é mais comum a gente encontrar o espanhol aqui dos vizinhos, né? Afinal de contas, são 19 países na América que falam espanhol, então é de se esperar que predomine, né, que prevaleça o espanhol falado por aqui, né, próximo da gente. 21. La policía atrapó el ladrón, verbo atrapar. No voy a rechazar la propuesta, verbo rechazar. E 23. La abuela ya no oye bien, o verbo é o verbo oír. Bom, vamos lá para as traduções. O atrapar significa prender. Podia ser prender? Também poderia ser. La policía atrapou, né? Prendeu. No voy a rechazar la propuesta. É um verbo bastante usado em espanhol. Rechazar, né? Que seria recusar, repudiar, não aceitar, né? Ele aqui, ele está compondo com o verbo ir, né? Essa estrutura, verbo ir, preposição mais infinitivo, indica uma ação futura. Não vou a rechazar a proposta, não vou recusar, né, a proposta. Em português a gente fala, né? Não vou recusar, vou comprar, vou viajar, né? Em espanhol é porque eles usam a preposição entre o verbo ir e o verbo no infinitivo, né? Voy a viajar,
não vou a rechazar, vamos a comprar. Sempre tem essa preposição, mas indica uma ação futura. Não vou a rechazar la propuesta. La abuela já não oye bien. Está aqui o verbo. O verbo é o verbo oír. Ele é um verbo irregular, por isso que aparece Y aqui na conjugação. E oír significa ouvir. La abuela, a avó, já não escuta, já não ouve bem. Tá? Então, atrapar, rechazar e oír. Repito, são verbos do cotidiano, né? Alguns diferentes, porque ser parecido com o português ajuda muito. Então, a gente está revisando, né, esses verbos. Vamos para frente. 24. No burle de mim. O verbo é o verbo burlar. 25. É impossível chatear agora. Ele não está aqui dentro da frase. E 26. Los políticos não se acuerdan de nada. O verbo é o verbo acordar. Falsa cognata, né? Acordar. Então, não burle de mim. Burlen é de burlar. Burlar significa caçoar, tirar onda. Aqui no Piauí, a gente fala mangá, né? Num piauiense assim, bem raiz. Mangá, né? 25. É impossível chatear agora. Esse chatear, olha que interessante. Ele vem de chat. Chat. Né? Bate-papo pela internet. Então, em espanhol, se criou um verbo. De chat, virou um verbo, né? Chatear. Que se usa em espanhol para conversas virtuais, né? Pela internet, né? Chatear. Los políticos não se acuerdan de nada. O verbo é o verbo acordar. Acordar é falsa cognata. Lembrar. Então, não se lembram. Né? Não se acuerdan. Não se lembram de nada. Tá? Então, os verbos são burlar, chatear e acordar. Vinte e sete, 28, 29... 27. Não te puedo prestar esse birome. Juan se resolveu marchar. Não tirem esses carteles. Onde você não vê infinitivo, é porque está no verbo prestar. Eu estou marcando ele aqui. Aliás, está na frase. Marchar. E o verbo tirar ali entre parênteses. Não te puedo prestar esse birome. Prestar significa emprestar, né? Birome significa caneta. Esse birome. Talvez vocês conheçam caneta em espanhol por bolígrafo, como é mais comum. Pluma também, aquela caneta de bico diferente. Plumo não, pluma. Pluma também é pena, né? São aquelas canetas que imitam a ponta de uma pena, pluma. Então, prestar, emprestar. Juan se resolveu marchar. Marchar significa ir embora, partir, né? Se marchou, Juan se marchou, foi embora. Marchar-se, né? 29. Não tirem esses carteles. O verbo tirar, ele é usado no sentido de jogar fora, jogar no lixo. Ele também pode significar puxar. Vai depender do contexto. Mas se usa muito no sentido de jogar fora, tá? Se eu falar assim, vou atirar esses papeles, significa dizer que eu vou jogar no lixo. E vocês lembram como é que fala lixo em espanhol? Lixo em espanhol se fala basura. Basura. Para frente. 30, 31, 32. Diz assim. Su corazón ya no late por mí. O verbo é o verbo latir.
31. Todavia não puedo jubilar-me. O verbo é o verbo jubilar. E 32. El piso foi alquilado. O verbo é o verbo alquilar. Latir em espanhol é uma falsa cognata. Latir em espanhol são os batimentos cardíacos. Portanto, quem late em espanhol é o coração. Se o coração já não late, já não bate, né, por mim. 31. Todavia não puedo jubilar-me. Jubilar significa aposentar, né? Então, jubilar-me, aposentar-se. Aparece aqui também essa palavra, todavia, que também é uma falsa cognata, igual a latir, falsa cognata, só que em espanhol, todavia, ao contrário do português, é um advérbio de tempo, significa ainda. Então, veja, esse é um caso de falsa cognata, de uso frequente, de uso constante. Quem estuda a língua conhece essa palavra todavia, onde, se você de repente lê como lê em português, você distorce o que você está lendo. Então não esqueça, todavia, ainda, advérbio de tempo. Todavia não puedo jubilar-me, ainda não posso me aposentar. El piso foi alquilado. O verbo é o verbo alquilar. Alquilar significa alugar, né? Significa alugar. Tem a palavra alquiler, que significa aluguel, tá? El piso foi alquilado, então o apartamento foi alugado. A palavra piso, em espanhol, pode significar apartamento, como é o caso dessa frase. Pode significar o pavimento, né, o revestimento do chão, tal, piso, como no português. E também se usa essa palavra para dizer andar em espanhol. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Então, primeiro piso, segundo piso, terceiro piso. Se usa essa mesma palavra para andar em espanhol. Beleza? Desayunamos temprano. Desenchufei el televisor. E 35, ellos despilfarran mucho material. O verbo na 35 é o verbo despilfarrar. Escrevo ele aqui. Desayunamos, de desajunar. Desajunar significa tomar o café da manhã, né? O café da manhã em espanhol chama desajuno. Desejum, né? Desajuno. 34. Desenchufei el televisor. Não sei se vocês lembram, mas em espanhol a palavra enchufe significa tomada. Tomada de eletricidade, né? Enchufe. Então, desenchufei, tirou a tomada. Então, tem desenchufar e tem o verbo enchufar, que você coloca na tomada. Tem verbo em espanhol para essa ação, né? Então, desenchufar, tirar da tomada. E é interessante porque esse verbo em espanhol, ele pode ser usado assim, ó. Enchúfate. O que ele quer dizer aqui com enchúfate? Quer dizer se ligue, fique por dentro, né? Enchúfate. Não se ligue, né? Te liga, né? Sei lá, ou liga-te, enfim. Ligue-se. Ellos despilfarran mucho material. Despilfarrar significa desperdiçar. Então, ellos despilfarran mucho material. Desperdiçam, né? Desperdiçam muito material. Ok?
Maravilha. Agora vamos para a interpretação de texto, que eu sei que é a parte que vocês mais gostam, né? Deixem só eu conferir aqui. Assim. Pronto, me identifiquei aqui. Ou me encontrei, melhor. Deixa eu ver, questão 1, tá? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Interpretação de texto. Vou deixar vocês tentarem também, tá? Aqui diz assim: o título e o subtítulo dessa reportagem apontam para um problema que diz respeito a... Então, veja que ele já anuncia para mim que a resposta vai estar entre o título e o subtítulo. É recomendável ler só o título e o subtítulo? Olha, o interessante é ler o texto completo, né? Até para confirmar ali a resposta. Mas ele diz assim, letra A, poluição do ar, contaminação dos rios, letra B. C, transporte aéreo. D, férias de verão. E letra E, crescimento demográfico. Mas, claro, eu vou fixar a minha atenção, né, no título e subtítulo. Lembrando para vocês que eu tenho esse hábito aqui com vocês de ler a questão, pelo menos o enunciado, antes de ler o texto, para que a gente já vá para o texto com uma ideia do que é que vai acontecer, do que é que a gente precisa para responder. Porque as questões de modelo Enem, as questões do Enem, elas estão assim, questão em português, texto na língua estrangeira. Então, quando eu leio em português, já vai para mim automaticamente ali o que é que o texto vai tratar, né? Então, ele aponta aqui que a resposta é pelo título e subtítulo. O que é que a gente vai fazer? Eu vou ler o texto com vocês somente em espanhol, depois deixo ele marcadinho em 1 minuto, trago a questão para vocês acharem resposta, depois volto traduzindo e comentando a questão. Quando forem fazer a questão, lembrem de uma coisa, a maneira mais fácil é você fazer a questão por eliminação. São 5 alternativas, 4 erradas e uma só correta. Se tem 4 erradas, tem mais errada do que correta. Então, é fazer por eliminação, que é sair procurando o erro na alternativa. Vamos lá para a leitura do texto. China gris. Las consecuencias ambientales de un desenfrenado crecimiento industrial. No sé si esa niebla se queda todo el año en China, o es solamente en verano. Tampoco sé cuántos años hace que comenzó, pero no puedo evitar pensar que en la China está creciendo toda una generación de gente que nunca ha visto el cielo de verdad. Si usted está en China y quiere ver un cielo azul, tendrá que subirse a un avión y sobrepasar certa altura. Vai ficar 1 minuto na tela para que vocês leiam mais uma vez. E aí depois eu trago a questão. Fernando vai deixar em tela cheia e marcar para a gente 1 minuto. Por favor, Fernando.
Agora a questão, tá? Marco também 1 minuto para que vocês escolham a resposta para a questão. Se quiserem mandar a resposta, mandem. Fernando, mais 1 minuto. Ok. Vamos lá, então. A Adriana mandou resposta, né? Veja. Ele fala pra gente, o título e o subtítulo dessa reportagem apontam para um problema, né? Que diz respeito a, China gris. Gris quer dizer cinza, tá? Então, China, cinza. Por que cinza? Aí ele fala, as consequências ambientais de um desenfreado crescimento industrial. As consequências ambientais para o meio ambiente de um desenfreado, sem freio, crescimento industrial. Então, essa China cinza que ele fala é consequência, né, desse grande número de indústria, né? Ou seja, ele está falando de poluição. Veja como o texto confirma. No C, por que eu grifei ali o gris, né? Por causa do vocabulário, significa cinza. No C, por que isso aqui está grifado? Para lembrar que é verbo. Isso aí é do verbo saber, né? Não sei se essa neblina fica todo ano na China. Vão trocar? Deixa eu esperar só o pessoal trocar aqui, os meus amigos aqui das Libras. Rosinha, bota essa cadeira para cá, por vai sentar de vez em quando aqui. Assim, você faz esse favor. Pronto. Então, não sei se essa névoa fica todo ano na China. Esse queda é do verbo quedar, né? Muitas graças. Todo ano na China. Ou é somente no verão? Tampouco sei quantos anos faz que começou. Mas não posso evitar de pensar que na China está crescendo toda uma geração de pessoas, de gente, de pessoas, né, que nunca viu o céu de verdade. Se você está na China e quer ver um céu azul, terá que entrar, subir-se aqui, a gente traduzir, terá que entrar em um avião e sobrepassar certa altura, tá? Então, meus amigos, muito bem. Adriana, ele está falando da poluição do ar. Não é contaminação de rio. Ele fala do avião, mas não é transporte aéreo. A questão do título, né? Que é o que responde, né? O título, o subtítulo. Tampouco está falando de férias e tampouco está falando de crescimento demográfico, né? Essa é uma questão fácil, né? Mas ele coloca algumas coisas, sei lá, crescimento demográfico. E quando fala na China, a gente automaticamente pensa em algumas coisas.
contaminação, né, do ar é uma delas, crescimento demográfico é uma delas, né? Mas enfim, o que decide ali é o título e subtítulo. Aí eu aproveitei, já que essa questão era entender o vocabulário, trouxe aqui o nome das cores em espanhol, tá? Então, rapidamente, tem o nome da cor e tem a cor de fundo, né? No fundo aparece a cor. Então, é o caso de verde, depois, na sequência, amarillo ou amarilla, que é o amarelo, azul, rojo, roja, que é vermelho. Isso é uma falsa cognata. Pronto, pessoal. Tivemos que trocar aqui as pilas, cambiar as pilas do microfone. Então, ó, branco, branca, negro, negra, gris, que é cinza, a palavra-chave ali do texto anterior, né? Marrom, naranja, rosa. Ó como é que fala roxo em espanhol. Morado, morado, morada. Lila, que é lilás. Beige, que é bege. Esse bege aqui não é muito bege não, né? Bege é o fundo. Esse fundo aqui é bege, né? Mas enfim. Né? Castanho, dourado e plateado. Tá aí para vocês o nome das cores. Aquelas cores mais conhecidas, mais frequentes, né? Que se inventa nome para cor, assim. Mas enfim, tá aí um básico para cores. Uma cartela básica. Texto 2. Vamos lá. Mesma dinâmica, tá? A gente vai ler a questão e, na sequência, o texto. Para esse texto em particular, eu tenho aqui duas diferenças. Ou dois detalhes, melhor dizendo. Eu tenho duas questões para esse texto. O Enem geralmente é um texto, uma questão. Outro detalhe é que esse texto, as questões, no caso, elas estão em espanhol, tá 100% em espanhol. Se elas estivessem traduzidas para o português, daria perfeitamente, né, no modelo de questão Enem. Então, veja só. El texto chama a atenção para problemas existentes no planeta. Então, mais uma vez, um texto sobre meio ambiente, né? De los problemas apuntados, el autor destaca mais fuertemente uno de ellos, que é... vamos lá, vamos traduzir o enunciado. O texto chama a atenção para problemas existentes no planeta. São vários, né? Os ambientais, os mais preocupantes. Dos problemas apontados no texto, o autor destaca mais fortemente um deles, que é... Então, quando ele fala para a gente que dos problemas apontados no texto, dos problemas, é porque ele vai falar em mais de um. Mas tem um que está em destaque. Esse que está em destaque é porque ele vai falar mais de uma vez, ou vai associar, reforçando aquele que está em destaque.
ele vai usar no texto estratégias para destacar, né, um problema, um dos problemas. E aí a gente vai identificar, né? Tá aí as alternativas: desertificação, poluição atmosféricas, destruição de espécies, né? A gente precisa ler. Esse momento de ler a questão, por favor, não é hora de escolher resposta, tá? Então, primeira questão, a gente vai saber o que é que ele destacou, né, mais fortemente. Na segunda questão, la degradación del planeta se la ve como un proceso gradual. Esto queda claro en el siguiente fragmento, né? Então eu vou identificar em qual fragmento, né, eu consigo enxergar algo gradual, né? Ele fala: a degradação do planeta se vê como um processo gradual, vai acontecendo, é contínuo, né? Pronto. Aí eu vou ver qual é o trecho, tá em espanhol, não vou traduzir para não entregar a resposta antes. E aí farei a leitura do texto, tá? Vou fazer a leitura do texto sem traduzir. Depois deixo vocês acharem resposta para as duas questões. E aí eu volto traduzindo o texto e comentando as questões. Por que que eu não estou traduzindo o texto logo de imediato? Porque eu não vou estar lá com você no Enem para traduzir. Entendeu? Então, estou deixando você fazer a experiência de, com a leitura, né, achar a resposta. Tá legal? Mas depois a gente volta, lendo, comentando, usando nosso tempo. Esse texto que vocês vão ler está dividido em duas partes. Ele é a letra de uma música de uma banda mexicana muito famosa, chamada Maná. Está ali entre parênteses, né? O título da música é ¿Dónde jugarán los niños? É uma pergunta. ¿Dónde jugarán los niños? E o nome da banda é Banda Maná. É uma banda mexicana muito boa, viu? Depois, se tiver curiosidade, dá uma olhada lá no Maná. É um rock pop, não é aquele rock doidão não, né? Mas tem boas guitarras, uma boa bateria, o vocal também é legal. Maná. Leia o texto. Ô, Adriana, gostaria, mas enfim, não é? Vamos lá. Cuenta el abuelo que de niño él jugó entre árboles y risa y alcatraces de colores. Recuerda un río transparente sin olores, donde abundaban peces, no sufrían ni un dolor. Cuenta mi abuelo de un cielo muy azul, en donde voló papalotes que él mismo construyó. El tiempo pasó y nuestro viejo ya murió. E hoje me perguntei, depois de tanta destruição. Essa é a primeira parte. Eu vou deixar aí 1 minuto. Lembre que você está procurando aquele problema, né, do planeta que ele dá mais ênfase. Então vai ficar para vocês aí 1 minuto. Marque, por favor, Fernando, 1 minuto.
a segunda parte do texto, tá? Eu dividi em duas partes para não ficar muito cheio o slide. Aquelas palavras que eu destaquei aqui são palavras que depois eu vou traduzir, né? Mas quando você encontra uma palavra que você não conhece, você vai pelo contexto, pelo tema do que está tratando, tá? Veja que no slide anterior, ele terminou dizendo assim, ó. E hoje me perguntei, depois de tanta destruição, ¿dónde diablos jugarán los pobres niños? ¿En dónde jugarán? Se está queimando el mundo, já não há lugar. La tierra está a punto de partir-se em dos. El cielo já se ha roto el chanto gris. La mar vomita rios de aceite sin cesar. E hoje me perguntei, depois de tanta destruição, ¿dónde diablos jugarán los pobres niños? ¿En dónde jugarán? Se está queimando el mundo, já não há lugar, tá? Deixo mais uma vez aí um minutinho para vocês também olharem, analisarem, ver qual problema do planeta ele coloca em ênfase, tá? Um minuto, Fernando. Pronto, a gente leu o texto. Agora a gente vai para as questões, tá? Eu vou marcar aqui então para cada questão 1 minuto, porque elas são simples, né? Lembro vocês, façam por eliminação. Tem coisa aqui que dá para eliminar. Então, para a questão 1, marca 1 minuto também, ô Fernando, por favor. Pronto. Lembrando, ó, o que é que ele quer aqui? Ele quer aquilo que o autor destaca mais fortemente. Então, aquilo que ele coloca mais em evidência, né? Tem umas coisas aí que já dá pra gente, eliminar, né? Mas vamos ver. Vamos ver. Questão 2. Ele quer que você identifique, né, o trecho que dá a ideia de um processo gradual,
Então, aqui o segredo é prestar atenção nos verbos que aparecem na alternativa. Entre os verbos, o que é que dá ideia, reforça a ideia de algo gradual, né? Gradual. O Fernando vai marcar para vocês 1 minuto. Adriana é a nossa colega que assiste a aula pelo YouTube, né? Adriana, nessa questão, quando eu falei do verbo, né, das alternativas, é porque tem um que dá ideia de algo que está ocorrendo, acontecendo, né? Algo contínuo, né? Pronto, eu vou responder já essa questão aqui, né? Ó, a degradação do planeta é visto, é visto como um processo gradual. Isto fica claro no seguinte fragmento. Então, a minha resposta vai ser aonde dá a ideia de algo que vem ocorrendo, acontecendo, gradual, né? Cuenta el abuelo de un cielo muy azul. O avô falava, né, de um céu muito azul. Isso dá a ideia de algo gradual, que vem ocorrendo, acontecendo, né? Ele está querendo dizer que a destruição do planeta é algo constante, é perene, não cessa, né? Não é. Então, ó, elimino. B. Se está pudrindo o mundo está apodrecendo. Repare que o verbo podrir, que é apodrecer, ele está no gerúndio. O gerúndio é quando o verbo termina em NDO, né? NDO. Cantar, cantando. Bailar, bailando. Subir, subindo, ler, leyendo. É essa a resposta, né? Se está pudrindo o mundo está apodrecendo, né? Ou seja, é gradual, é contínuo, vai acontecendo. Por isso que eu disse, ó, o segredo é o verbo, que aqui no caso está no gerúndio. Vamos ler as outras só para ver, ó, como não dá a ideia de algo gradual. Não há lugar significa não resta lugar, não tem lugar. Dá a ideia de algo gradual? Lamar vomita. Vomita está no presente, né? Vomita. Né? Lamar vomita aceite sem cessar, sem parar. Né? Ele jogou, ele brincou entre as árvores. Né? O verbo está no pretérito. Tá? Então, a resposta para essa questão é a letra B. O que às vezes eu entendo perfeitamente e esse é o segredo, tá? É o enunciado da questão. Entender o enunciado da questão. O que é que ele está pretendendo ali? Porque às vezes quem elabora a questão quer caprichar tanto ali no enunciado, enfeita assim, etc e tal, né? Depois que a gente saca assim, pô, a questão não era nem tão difícil, mas é a questão do enunciado, né? Enfim, vamos lá para a leitura do texto. Antes de eu ler deixa eu só ver aqui. Tá. Pronto, sei que eu tenho para saber o que eu tinha depois aqui. Pronto, vou para a leitura do texto, tá? É provável que você encontre letra de música, poema,
texto literário, né, no Enem. Mas lembrem que a gente está procurando aqui o que é que ele destaca mais fortemente, que é isso que a questão de número 1 pede. Ó. Ele diz assim: o texto chama atenção para problemas existentes no planeta. Problemas, aparece mais de um. Dos problemas apontados, o autor destaca mais fortemente um deles. Então eu vou ler, vou traduzir e vou marcar, apontar esse problema. Escolhi até aqui uma cor diferente de marca-texto. Donde jugarán, aonde eu vou traduzir, a tradução é como você diria em português, né? Que seria mais ou menos: onde brincarão as crianças? Onde as crianças vão brincar? O verbo jugar significa brincar, né? É o verbo jugar, significa brincar ou jogar. Então, aonde as crianças vão brincar? Por que ele está perguntando isso? Porque estão destruindo a natureza. Então, ó, o avô contava, cuenta el abuelo, o avô contava, abuelo quer dizer avô, né? O avô contava que quando era criança, ele brincou, ele jogou entre árvores e risos, né? E sorrisos, entre árvores e sorrisos e alcatrazes coloridos. Essa palavra aqui, alcatraz, estou marcando de cor azul, porque já é para confirmar a resposta. Alcatraz é uma ave do mar. Já ouviram falar? Alcatraz é uma ave do mar, água. Colorido. Recorda, né, um rio transparente. Um rio transparente sem odores, sem cheiro. Um rio transparente sem cheiros, né, olores, sem fedor, sem poluição. Aonde abundavam peixes, não sofriam nenhum tipo de dor, nenhuma dor. Tá vendo que eu estou destacando aquele problema que ele, né, destaca mais? Porque, ó, ele fala de rio, mas fala alcatraz, fala peixe, que tem a ver com as águas, né? Conta o meu avô de um céu muito azul, aonde voou pipa, papagaio. Essa palavra papalotas quer dizer pipa, papagaio. Que ele mesmo construiu, que ele mesmo fabricou. O tempo passou e o nosso velho já morreu. E hoje eu me perguntei, depois de tanta destruição, onde diabos brincarão as crianças? Aonde brincarão? Estão queimando o mundo. Aqui ele fala de queimada, né? Já não há lugar. A terra está a ponto de partir-se em dois. A terra está a ponto de partir-se em dois. O céu já rompeu. Essa parte que está destacada de marca-texto, né? El cielo, o céu já rompeu. Já se rompeu o pranto cinza, né? O pranto gris, cinza. Gris ali mais uma vez, o nome da cor, né? Lamar, o mar, vomita rios de óleo. Essa palavra aceite quer dizer óleo, sem cessar. E hoje me perguntei, depois de tanta destruição, onde diabos brincarão as crianças? Aonde brincarão? O mundo está queimando e já não há lugar, né? O mundo está queimando, ele repete mais de uma vez, mas é sempre a mesma coisa. E se você observar, isso é interessante. Esse modelo de questão, eu posso fazer da forma como eu fiz aqui. O que foi que eu fiz? Eu saí marcando o que foi referente ali à água, né? Porque quando ele fala, o mundo está queimando, ele repete a mesma frase em lugares diferentes. Mas o mundo está queimando. Agora, o que tem em relação com água, ele fala do mar, aqui nessa segunda parte, né? Ele fala das aves, os alcatrazes, que é uma ave marítima,
né, de região do mar. Um rio transparente sem cheiro. Ele fala dos peixes. Então, tudo isso que está destacado aqui de cor azul, usei a cor azul, né, está relacionado com a questão da água, das águas, né? Os rios, vocês sabem, desembocam no mar. Então, se o mar está vomitando azeite, é porque vem azeite, óleo, né? Azeite em espanhol, óleo. Se o mar está vomitando óleo, né, é porque vem ali do rio, né? Enfim. Então, quando a gente vai aqui para a primeira questão, e ele fala, o texto chama atenção para problemas existentes. Fala, né? Apontados pelo autor. Apontados, né? Cadê? Dos problemas apontados, o autor destaca mais fortemente um deles. Então, não seria a questão da desertificação. Deixa eu trocar aqui a cor da caneta, né? Remete à poluição atmosférica, mas não é o mais destacado. Fala de destruição de espécies, né? Mas não é o mais destacado. E sim a contaminação, né, das águas, né? Ele não fala de matança de animais, né? Mas fala dos peixes, né? Dos alcatrazes. Então, o segredo é esse. É ir no texto e observar, literalmente, marcar ali o que é que ele destaca e o que é que está relacionado. Porque ele trouxe coisas relacionadas, né? Os peixes, as aves, o mar, o rio, né? Né, Adriana? Não é uma questão fácil. Concordo plenamente, tá? Concordo sim. Então, qual é a intenção? A intenção é que no próximo encontro, eu acho que semana que vem... semana que vem é feriado, né? De quarta-feira, para quem assiste a aula quarta-feira. Mas a gente se encontra... tem uma aula em novembro... Não, é feriado. Mas a aula de novembro, né, quando a gente voltar a se encontrar em novembro, aí a gente vai resolver questões que já foram aplicadas no Enem. Né, questões que já foram resolvidas. Destacar um pouco mais também de vocabulário. Muito rapidamente, como a gente fez aqui. Eu acho que a gente ainda tem 2 encontros, se não me falha a memória, antes do Enem. Né? Obrigado você, Adriana, pela participação. O pessoal de Guaribas ficou até o final, tá? Então, um abraço para vocês. Muitíssimas graças. Nos vemos.